Olá, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 18 de julho de 2025, estamos na 15ª semana do Tempo Comum. Meditaremos hoje o trecho do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Convido a você, meu irmão e minha irmã, para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, em Jesus, a misericórdia está acima do sacrifício e a vida está acima da lei. No Evangelho de ontem, Jesus dizia que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Hoje vem confirmando de novo, através do Santo Evangelho. Quando os seus discípulos estavam passando em frente a uma plantação, eles começaram a colher algumas espigas para se alimentarem, pois estavam com fome. Isso nos diz o Santo Evangelho. Os fariseus observaram aquela cena, e começaram a indagar, E disse que aquilo ali não era lícito, porque a lei não permitia. Mas Jesus, ele não veio abolir a lei antiga, mas ele veio dar um sentido maior. Onde que estaria o pecado, A pessoa se alimentar para matar a fome? Ou a pessoa deixar o seu próximo morrer e não deixá-lo alimentar, já que teria condição de dar a eles o alimento? Jesus disse: é melhor você valorizar a sua vida tendo um olhar de ternura, de misericórdia para com o próximo, do que você fazer o próprio jejum, a própria penitência. Então, meus irmãos e minhas irmãs, toda regra tem a sua exceção. Imagina se o médico deixasse de ir trabalhar, no caso, nós cristãos, o domingo é o dia santo, é o dia do Senhor, onde que Jesus ressuscitou, Se o médico não fosse trabalhar, e aí, como que seria a vida dos pacientes? Dão para perceber? Deus, ele preserva a vida e não o sacrifício. O sacrifício maior já foi feito lá na cruz. Meus irmãos e minhas irmãs,
Jesus vem dizendo, aqui no Santo Evangelho ainda, ou nunca leste na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ali no templo, os sacerdotes, eles comiam, bebiam, se saciavam. Eles faziam com que a lei fosse cumprida para os outros, mas eles mesmos tinham privilégios. Só que para Deus todos somos iguais. O privilégio é para todos. Isso é bênção, é graça de Deus, Então, Jesus vem sendo o nosso Senhor, independente do dia, da semana, do mês, do ano. Jesus é Jesus e Ele tem que ser louvado, glorificado e adorado. Quem caminha com Cristo não pode passar fome, porque o próprio Cristo nos dá como alimento, Quantos irmãos e irmãs estão passando necessidades por causa de opressões? Governantes, estão olhando para o seu próprio umbigo e estão esquecendo do povo. Meus irmãos e minhas irmãs, valorizemos a vida. Vamos olhar para o próximo com olhar de ternura. Vamos observar o que a gente pode estar fazendo para estender a nossa mão também àquele que necessita. Vamos levar o alimento físico, mas também vamos levar o alimento da palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vem trazendo a vida como acima da lei, acima do jejum, da penitência. Ele já morreu na cruz, Ele foi o sacrifício maior. Agora cabe a gente ter um olhar de misericórdia, de ternura para com o próximo. Isso que Jesus quer de cada um de nós. A conversão, procurar fazer a vontade de Deus, procurar viver com Cristo, por Cristo e em Cristo. Isso é o mais importante para a gente chegar ao céu. Porque às vezes não adianta eu fazer jejum e penitência tendo uma vida de pecado. Jesus prefere a misericórdia e não a vida de pecado, Então que nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Que a gente não seja como os fariseus, como os sacerdotes, que condenavam as pessoas pela lei, mas tinham uma vida, desregrada, uma vida em abundância. Enquanto os muitos passavam fome, eles se fartavam. Então Jesus, Ele veio para todos e Jesus ama cada um de nós. Jesus não passa a mão na cabeça de um e chicoteia o outro. A justiça dele vem para todos. Então que todos nós, possamos dar valor à nossa vida. A vida que o próprio Deus gerou, criou. Então que sejamos gratos a Ele, e vamos viver uma vida de santidade. Jesus é o dono de todos os dias, não somente o sábado ou o domingo, para nós cristãos, Então Jesus, Ele tem que ser o dono de todos os momentos da nossa vida. Ele é o centro de tudo, não um dia da semana. Ele que dá a vida, Ele que nos alimenta e nos faz viver, crescer e caminhar pela fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, peço a você que deixe o seu joinha, o seu like, escreva nos comentários, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, Assim também a plataforma vai entender que este é um bom conteúdo e vai também divulgar para mais pessoas. Te agradeço mais uma vez pela sua companhia, por sua presença. Te espero amanhã para mais uma vez meditarmos e vivermos a palavra de Deus no seu Santo Evangelho. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.